Vamos permanecer em pé mais um pouquinho, amém? Glória a Deus, porque nós vamos estar fazendo mais uma oração, agradecendo a Deus por essa grande vitória que o Senhor tem nos dado, que é a próxima revista da Escola Bíblica. Uma igreja santa em meio a uma sociedade corrupta e um cristianismo corrompido. Então, está aqui este tema, ele vai ter mais ou menos 50 lições. Então, nós tivemos aqui a primeira revista, com a primeira parte, ela tem, me parece, 14 lições, porque senão ficaria um livro muito espesso. Então, aqui nós temos essa revista, que eu tenho certeza que vai impactar a vida dos irmãos, porque impactou a minha também. Glória a Deus. Então aqui, vamos orar, agradecer a Deus. É uma vitória, isso aqui é uma vitória. Já está à disposição ali na Ramo da Videira, para quem quiser. E depois do culto, vai inclusive ser publicado um pequeno vídeo de apresentação dessa revista. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, pela revista que está nas minhas mãos, Senhor, a número 27. Glória a Deus. Eu te agradeço, Senhor, pelos irmãos que se esforçaram para fazer essa revista, pelo Conselho de Doutrina que a revisou. Te agradeço porque o Senhor nos deu graça, Senhor, para concluí-la. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que essa revista sirva de bênção para milhares e milhares de pessoas, no Brasil e em outros países. Meu Pai, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, Senhor. Nós te pedimos, amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar-se. Meus amados, nós estamos chegando para o final de mais uma campanha, e uma campanha que foi especial, porque antes mesmo de terminarmos a campanha, já estamos vendo os resultados da campanha. As notícias antes do mês de abril diziam que este mês seria o mês do caos. Haveria 6.000 mortes no Brasil, 6.000 mortes por dia. Diziam que haveria o colapso do sistema hospitalar no estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Brasil. Enfim, as previsões eram terríveis, assustadoras. E nós então proclamamos, a igreja proclamou que este abril não seria o mês do caos, seria o mês da vitória. Aleluia! Humanamente falando, era uma loucura, porque nós estávamos colocando em jogo a nossa credibilidade. Imagine se disséssemos que seria o mês da vitória e fosse um mês de desastre, né? Mas nós tínhamos certeza que muito pode a oração de um justo. Imagine quantos homens e mulheres justificados pelo sangue do Senhor Jesus clamando. E nós estamos vendo as notícias. Fiquei muito contente que ontem eu vi um cartaz, um banner publicado pelo Hospital de Clínicas, dizendo que como os leitos para a Covid foram desativados, então eles estavam marcando 200 cirurgias eletivas que haviam sido suspensas. Então olha que coisa linda, não somente pessoas deixaram de ir para o hospital, como outras que estavam na fila esperando uma cirurgia e não poderiam fazer, agora poderão fazer a sua cirurgia. Você perdeu a oportunidade da outra, glória a Deus. Amém?
Glória a Deus. Então Deus atuando também nesta área. Veja, a mão de Deus dando vitória sobre a enfermidade abre portas para que outros também sejam curados. Eu vejo que a campanha de vacinação está sendo progressivamente ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que o Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Deus está falando por meio de Pedro que esta salvação que nós temos não foi algo que surgiu de repente, mas desde antes dos tempos eternos já estava planejada, e durante todo o Antigo Testamento os profetas vinham anunciando e vinham pregando o Evangelho. E agora, olha o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer uma coisa aqui fantástica. A palavra de Deus vai dizer que a salvação é algo tão precioso. A salvação é algo tão glorioso, o mistério da salvação. Como é que Deus opera? Como é que Deus nos transforma? Como é que Deus muda a nossa mente? Isso é algo tão tremendo que diz a Bíblia Sagrada que essas coisas os anjos anelam perscrutar. Olha, a Bíblia está dizendo que a salvação é algo tão glorioso que nem os anjos entendem. Aleluia. Nem os anjos entendem como é que vem um bêbado, vem um adúltero, vem um homossexual, vem uma pessoa com tantos problemas na vida e de repente muda, é transformado, é salvo. Vem um bandido que matou 20, 30 pessoas, está lá preso, vai ficar preso lá até a morte, e chega um pastor Sérgio Cortez lá e diz que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo, e aquele homem se entrega a Jesus, recebe perdão dos pecados. A Bíblia diz que os anjos ficam olhando e dizem: mas como é que pode? Está escrito, os anjos anelam perscrutar essas coisas. Um dia eles vão saber. Glória a Deus. Que coisa preciosa, eu nunca tinha me dado conta dessa palavra. Os anjos anelam perscrutar. Versículo 13. Por isso, então veja, por isso, irmãos, diante de uma tão grande salvação, diante de uma salvação que até os anjos ficam boquiabertos, vamos dizer assim, não é? Não sei se os anjos ficam de boca aberta quando não sabem uma coisa como nós ficamos. Mas até os anjos ficam perplexos. Até os anjos ficam maravilhados. Então, o apóstolo Pedro disse: por isso, diante de uma tão grande salvação que vos é ofertada, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Aqui o apóstolo Pedro diz que a salvação então começa na nossa mente. A palavra cingir-se significa preparar-se para sair. A pessoa botava um cinto para fechar a sua capa, a sua túnica, para não se enroscar. Então, essa palavra cingindo significava preparar-se para alguma coisa. Então Deus está dizendo, atentando para essa tão grande salvação, a salvação começa por aí, cingindo o vosso entendimento, preparando a vossa mente,
Por isso, quando o apóstolo Paulo escreve para os romanos, ele diz a mesma coisa: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando Tito recebe a carta de Paulo, Paulo também escreve: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e a paixão mundana e as paixões mundanas, vivamos no presente século. E aí ele usa a palavra de maneira sófronos, ou seja, com uma mente restaurada. A palavra sófronos significa uma mente restaurada. A graça de Deus, a salvação de Deus, começa pela mudança da mente, mudança de parâmetros, mudança de conceitos, mudança de maneira de pensar, de pressupostos. E diz a palavra: cingindo o vosso entendimento, então, sede sóbrios. A palavra sobriedade aqui, do grego nefos, é a aplicação, então, na vida prática de uma mente renovada, de uma mente restaurada. Não adianta a pessoa ter uma mente nova se não aplica na vida prática. Então, a aplicação na vida prática de uma mente sófron, de uma mente restaurada, é um comportamento sóbrio. É um comportamento nefos no grego. Então a palavra de Deus mostra-nos que a salvação começa na mente e se manifesta no comportamento. É impossível alguém dizer que é salvo e dizer: não, mas o meu coração é salvo. Não. A salvação, ela começa na mente e se processa e se manifesta no comportamento. E diz assim, então: cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. E agora diz assim: e esperai inteiramente na graça de Deus. Por quê? Porque é a graça de Deus salvadora que se manifesta, educando-nos a viver uma vida assim. É a graça de Deus que nos faz ter uma mente restaurada. E é a graça de Deus que faz a mente restaurada manifestar no comportamento esta mudança de vida. E a pessoa que antes era uma pessoa descontrolada e escandalosa, que não tinha controle nem da sua própria mente, nem dos seus atos, essa pessoa passa a ser uma pessoa controlada, uma pessoa sóbria, pela graça de Deus. E agora o verso 14, acompanhe o verso 14 aí comigo. Vamos acompanhando a leitura bíblica. Diz assim o verso 14: como filhos da obediência. Como filhos da obediência. Se somos salvos, Deus aqui chama o salvo de filho da obediência. Amém? Filho da obediência. Quem é filho da obediência é o quê? Obediente. Não é verdade? Quem é o filho da obediência? Se você é filho da obediência, você é um obediente. Então aqui a palavra de Deus começa a nos falar a respeito da manifestação desta regeneração, desta graça, desta mente restaurada, que se manifesta em uma vida sóbria, filhos da obediência. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Aqui a palavra de Deus então está dizendo que o ser humano tem as suas paixões, as suas emoções,
as suas emoções violentas, as suas reações, até mesmo muitas delas hormonais. E isto justifica a ação das pessoas lá fora. As pessoas justificam a sua ação e dizem: eu fiquei nervoso, por isso eu fiz isso. Fiquei chateado, por isso eu fiz isto. Olha, Deus está dizendo então que para você conseguir viver uma vida de salvo, para que você consiga chegar lá no céu, para que você consiga aproveitar esta salvação, esta tão grande salvação, que deixa até os anjos perplexos, que deixa até os anjos maravilhados, que os anjos anelam perscrutar tal salvação. Deus está dizendo que você tem que primeiro restaurar a sua mente, aplicar esta mente restaurada no seu comportamento. E agora Deus está dizendo que você não pode se amoldar mais às emoções. A tua vida já não pode mais ser guiada pelas tuas emoções. Senão você não vai chegar lá. Você não vai até o fim. Atenção. Vamos dizer isto. 1, 2, 3. Eu falo e você repete, certo? Eu não posso me amoldar as minhas emoções. Não justifica. Não justifica os meus atos errados diante das minhas emoções. Não adianta, meus irmãos, você dizer: mas eu fiquei isso, aquilo. Deus está dizendo: você não pode mais se mudar. Você é salvo. Você é filho da obediência. Você quer chegar no céu. Então você não pode mais se amoldar às suas antigas paixões. Aquelas que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância. Quando você estava na ignorância, tudo bem. Quando você não conhecia a Cristo, tudo bem. Você se amoldava às suas paixões, aos teus sentimentos. Você justificava as coisas que fazia pelas suas emoções. É tão tremendo isto que até alguns anos atrás existia até um argumento para homens que matavam a esposa. Homens que matavam a esposa porque eram traídos. Então, existia um argumento jurídico até, olha só, que era esgrimido nos júris, que era a legítima defesa da honra. Aquele coitado se sentiu atingido na sua honra, então ele matou a esposa, deu 10 tiros na mulher, em legítima defesa da honra. E era alegado, e algumas oportunidades até aceito isto. No nosso Código Penal, inclusive, existe lá um atenuante para a pessoa que age sob violenta emoção. Mas Deus está dizendo que no código dele não tem isso. Mas eu matei a mulher porque fiquei triste. Eu matei. Não. Mas eu fiz isso porque eu tenho. Não. Se você é filho da obediência, você não pode justificar as tuas ações por causa das tuas emoções. Mas pastor, mas eu sou uma pessoa assim, eu sou reativo. Você precisa da graça de Deus. Deus está dizendo: eu estou te dando o instrumento. É só você buscar. É só você crescer na graça. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, se você quer chegar lá, você tem que crescer na graça. E crescer na graça e esperar inteiramente na graça de Deus é não se amoldar mais às emoções, as violentas emoções. Amém?
Por que você vem no culto? Eu vou no culto porque eu estou sentindo de ir no culto. Você está se amoldando às tuas emoções. Não, eu vou no culto porque eu vou adorar a Deus. Mas eu não estou sentindo de ir no culto, pois aí que eu vou. Aleluia. Agora é que eu vou. Eu não posso me amoldar às paixões. É eu que tenho que moldar agora. Eu que estou no controle. É a mente restaurada que está no controle da situação. As pessoas que são tremendamente reativas às suas emoções. Existia até um ditado popular, existe um ditado popular. O fulano é bom até que pise no pé dele. Pisa no pé dele para ver. Olha a reação. Olha a adrenalina dele. A adrenalina é jogada no sangue. E ele se agiganta. E tem uns que dizem assim até, eu senti uma unção. Acho que ele era uma unção de Deus. São nada, adrenalina. Adrenalina. E age em cima daquilo. Deus está dizendo, você não pode mais fazer isso. Não vos amoldeis às paixões, aos sentimentos, às emoções que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos. Olha o que Deus está falando para mim e para você. Tornai-vos santos. Tornai-vos santos. Só na mente? Não. Só no coração? Absolutamente não. Tornai-vos santos também vós mesmos. O que está escrito aí agora? Está muito fraco. 1, 2, 3. Em todo o vosso procedimento. Em todo o vosso procedimento. Anatrofes, a palavra grega, que significa modo de vida. Em todo o vosso modo de vida. Não é o pastor Humberto, não é o Ministério Restauração que está falando. Isso não é doutrina da restauração. Isso não é doutrina humbertiana. Isso é Bíblia. Isso é Deus falando. Se você é filho da obediência, se você foi regenerado, se você recebeu a vida de Cristo em você, se você recebeu algo tão precioso que até os anjos anelam para escrutar um dia. Se Deus te oferece a graça dele, se Deus está dizendo, filho, filha, entra na oração, entra no jejum, busca a minha graça que eu te dou isso. Agora tu vem querer me justificar tuas ações pelas tuas emoções, pelas tuas paixões. O que é uma paixão? É uma emoção exacerbada. Uma emoção que domina. Uma emoção que te leva a fazer alguma coisa que a tua razão diz para não fazer. Que a mente renovada, a mente restaurada diz para não fazer. Existem as chamadas, existem as paixões, nós poderíamos usar a expressão exógenas, e as paixões endógenas, ou seja, aquelas paixões que te levam para ir para fora, fazer coisas, agir. E há aquelas que são voltadas para dentro. Então ele está dizendo, olha, Deus nos chamou para ser santos como ele é santo. Nós lemos
a palavra que está na carta de Paulo aos Hebreus, no culto passado, e podemos ler de novo um versículo, que está lá no capítulo 12, e no verso 14, diz assim: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. E aqui está falando agora de uma emoção, de uma paixão. Eu estou dando esse nome endógena, que vem para dentro. Não é exo para fora, endo para dentro. E diz assim: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. A raiz de amargura também é uma paixão, só que é uma emoção violenta que, ao invés de sair para fora, ela vem para dentro. Então há pessoas que, diante de emoções violentas, explodem. E há outras pessoas que, diante de uma emoção violenta, implodem. E guardam a raiz de amargura. E se transformam em descontentes. Se transformam em murmuradores. Os explosivos explodem na hora. Pecam, brigam. E esses outros guardam para dentro. E saem disseminando aquele veneno que o primeiro jogou numa granada. Então, os primeiros são como uma granada, pum, explode. Os outros guardam para dentro e não jogam granada, mas eles pegam um conta-gota. Sabe o conta-gota que você põe lá dentro? Põe dentro do vidrinho e você aperta, faz o vácuo ali. E quando levanta, a pipeta se enche. E aí sai. Diz a palavra: haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. E vai largando. E larga no filho, larga na neta, larga no neto. Depois diz assim: como eu fiz de tudo, onde é que eu errei? Por que meu filho não está na igreja? Ele passou 20 anos largando a amargura no filho. Depois não sabe o que o filho se desvia. Onde é que eu errei? Deus está dizendo: vocês têm que ser santos, cingindo o entendimento, mente restaurada, emoções dominadas, santificados para o Senhor. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também. Aqui Deus está falando qual é o padrão de santidade. Segundo o Senhor, é por meio dele, é conforme ele. O meu padrão de santidade não pode ser o meu irmão, o Edson, o meu irmão Leonardo, o meu irmão Gerson, o meu irmão Júlio César. O padrão de santidade deles não pode ser a minha vida. Eu tenho que ser santo, porque Deus é santo, conforme Ele é santo, segundo os padrões de santidade bíblicos. Não é a santidade da restauração, não é a santidade do pastor Humberto, é a santidade de Deus. É muito maior que a santidade da restauração, muito mais profunda.
Oh, aleluia! Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Em tudo. Mas pastor, me ensinaram que Deus quer o coração, então te ensinaram errado. Deus está dizendo, sim, começa lá na mente, começa lá no interior, mas isso vem para a nossa vida e em todo o procedimento. Não é só naquilo que aparece aos homens. Isso aí chama-se bom comportamento. Nós temos que diferenciar bom comportamento de santidade. O bom comportamento são as atitudes corretas que nós devemos ter perante as demais pessoas. E o bom comportamento muda de tempo para tempo. Muda de época para época. Conforme as épocas vão passando, alguma coisa que era tida por bom comportamento passa a ser mau comportamento. E é interessante que a sociedade ela anda numa gangorra. Tem coisas que algum tempo atrás não eram tidas como mau comportamento. Eu vou dar um exemplo. Algum tempo atrás não havia muita, vamos dizer assim, atenção, não havia muito pudor em relação, por exemplo, a piadas que envolvia o racismo. Então se fazia piada de judeu, fazia piada de negro, piada de alemão, piada de italiano. E isso tudo as pessoas não achavam. Hoje, você faz uma piada racista, as pessoas dizem, isso está errado. O comportamento mudou. Alguma coisa que não era tida como bom comportamento, ou como mau comportamento, hoje é tida como mau comportamento. Então, bom comportamento não fazer isso. Mas, por outro lado, algum tempo atrás, se alguém saísse na rua com as roupas que hoje as pessoas estão saindo, seria tido como uma prostituta. E hoje, aquilo não é tido como mau comportamento. Então veja, bom comportamento é uma coisa que é relativa aos demais. E muda. E os tempos mudam. Então veja, coisa que antes era mau comportamento, hoje virou bom comportamento. E o inverso é verdadeiro. Coisas que antes eram bom comportamento, hoje a sociedade diz, não, isso agora é mal. Quem entendeu, diz amém. Agora a santidade de Deus não é isso. A santidade de Deus é aquilo que é relativo a agradar ou não a Deus. E isso não muda. E isso não muda. Os tempos mudaram, a sociedade muda, mas o que era errado antes continua sendo errado, o que era certo antes continua sendo certo, porque Deus não muda. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E Deus está dizendo que a santidade, ela vai se manifestar em todo o procedimento. Não é só na frente dos outros. É uma coisa com Deus. Oh, glória a Deus. É uma relação com Deus. É no meu procedimento lá no meu quarto. Meu procedimento quando eu estou sozinho. Procedimento quando eu estou lá na minha intimidade. Ninguém está vendo. Mas santidade é isto, é a manifestação da graça de Deus, é a manifestação de uma mente transformada, que vai repercutir em todo e qualquer procedimento. Glória a Deus. E o verso 16 explica
o porquê da santidade. Por que que nós devemos buscar a santidade de Deus? Por quê? Por que que eu devo ser santo? Por que que eu devo ser santo? Para ser um bom cidadão? Não. Por que que eu devo ser santo? Porque eu tenho que ser aceito na igreja? Não. Verso 16. Por que que Deus diz que nós temos que ser santos? Por quê? Qual é a razão de que nós devemos ser santos? Por quê? Todos juntos. 1, 2, 3. Ei, meu Deus do céu. Leia aí, meu irmão. Leia na Bíblia aí. Você não tem a Bíblia na mão? Vamos lá, verso 16. Por que que Deus está dizendo que nós temos que ser santos? Por quê? Por quê? Porque Ele é santo. Aleluia. Como é que o Pedro começa falando? O Pedro diz assim: vocês são regenerados por meio da ressurreição de Jesus. Então, você é perdoado porque Jesus morreu, mas você é regenerado, você recebe a vida de Jesus em você porque Ele ressuscitou. Agora escuta, você diz que nasceu de novo, ok. Eu nasci de novo, nasci. Então você tem Cristo na vida? Tem. Como é que Cristo é? Como é que Deus é? Como é que Deus é? Então o que você vai ser? Aleluia. É a consequência. Não é a santidade que vai trazer Cristo para a tua vida, é Cristo na tua vida, é buscando a graça de Deus, que isso vai gerar na tua vida a manifestação da santidade de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Vou pedir que o senhor deixe a porta aberta ali, irmão, para arejar. Lá também, por favor, pode deixar a porta aberta para arejar. Aleluia. 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 Por que que você deve ser santo, irmão? Por que que você deve ser santo, irmã? Aleluia. É só crente da restauração que tem que ser santo. Santidade é coisa do pastor Humberto. Esse negócio que a gente tem que ser santo no nosso procedimento, no vestir, no caminhar, no falar, na diversão, é coisa da restauração, isso ou não? Aleluia. Verso 17, vamos logo encerrar. Diz assim: ora, vamos ler juntos o 17? Abre a sua Bíblia no verso 17. É bom quando você compre uma Bíblia ali na Ramo da Videira, peço a Bíblia atualizada. Já pedi para o irmão Rodinaldo deixar bem na frente ali a versão atualizada. Verso 17 diz assim: ora, todos juntos. Portai-vos com temor de Deus. Não se fala mais em temor de Deus. Você sabe, meus irmãos, eu me lembro quando eu era criança, quando se falava a respeito de uma pessoa de Deus, de uma pessoa crente, as pessoas diziam assim: aquele irmão é temente a Deus. Era essa expressão utilizada. Quem se lembra disso? Alguém que é mais antigo se lembra? Se lembra disso? O irmão é temente a Deus.
Mas não se fala mais em temor de Deus. Não é politicamente correto. Você lembra que eu falo para vocês que muda a questão do comportamento? Agora tem o politicamente correto. Que não dizer que a gente tem que ter temor de Deus e fica chato, fica feio, né? Não, Deus é um cara legal, é um cara chamar de soberano Deus. Não, agora não é. Agora é, paizinho. Aleluia. Aleluia. Vamos voltar lá para Hebreus. Já lemos, vamos ler mais uma vez. Hebreus capítulo 12. Olha o que diz, olha o que Deus fala, meus irmãos. Não é isso que o diabo está falando, inculcando a mente das pessoas. Hebreus 12, 28 e 29. Quem pode ficar em pé no meio da igreja e ler bem alto? Hebreus 12, 28 e 29. Irmão Resplandes, olha só, o pastor Resplandes vai ler. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos esta graça, a graça que liberta, a graça que nos dá vitória, a graça que nos traz essa condição de termos a mente restaurada, de aplicar na nossa vida um procedimento irrepreensível, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência. Olha só, como é que a gente consegue servir a Deus de modo agradável? Com reverência e santo temor, é mediante a graça. É a graça de Deus que me faz entender quem Deus é. Não este evangelho mistificado, corrompido, que não modifica os homens, mas procura adaptar a Bíblia à vida mundana e pecadora das pessoas. Olha só como que o apóstolo Paulo, possivelmente, que escreveu a carta aos Hebreus, como que ele define Deus. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ponto. Aleluia. Santidade, temor de Deus, saber que o nosso Deus é um Deus de amor, e Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós. Lá está o amor dele. A prova, a manifestação do amor de Deus está lá. Agora, o que merece um homem e uma mulher que pisa o sangue do Cordeiro, que despreza o sangue de Jesus? Para estes, Deus é fogo consumidor. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz aqui, por que Deus vai consumir os pecadores? Por que Deus vai consumir os rebeldes, os desobedientes? Por quê? Verso 18 e 19 encerra, sabendo, por quê? Por que Deus é assim? Por que diante do amor de Deus, a rejeição traz esta ação divina? Verso 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Olha só, fútil, a palavra fútil aqui significa sem propósito, fora do propósito divino. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado do vosso procedimento sem um propósito, que vossos pais vos legaram. Mas como é que vocês foram resgatados? Como é? Pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo.
A tua salvação custou o sangue de Jesus. Não custou prata, não custou ouro. Deus deu o seu Filho e Jesus derramou o seu sangue. E nós estamos hoje aqui para lembrar desse sangue derramado. E agora você pega este sangue e você vai jogar no chão. Vai pisar no sangue do Cordeiro. Vai desprezar a salvação. Vai pegar a tua vida que foi lavada pelo sangue e vai misturar-se com este mundo. É por isso que Deus nos chama para a santidade. Porque custou muito alto o preço da tua salvação. Vamos ficar em pé neste momento. Os obreiros já podem lavar as mãos. Aleluia. Quantos querem a santidade de Deus na sua vida? Levante a sua mão, por favor. Eu quero fazer um convite especial aqui essa noite. Quantos querem a santidade de Deus nas suas emoções? Quantos querem dizer: Deus, eu não quero mais me amoldar às minhas emoções? Quem quer isso, levante as duas mãos aos céus. Levante as duas mãos aos céus, por favor. Estamos aqui esta noite para lembrar o que custou a salvação. Custou o sangue de Jesus. Meu Pai, eu te glorifico, Pai, por esta grande oportunidade que o Senhor nos dá neste culto de Santa Ceia, de buscarmos a santidade que há na Tua graça, de reter a Tua graça, de clamar pela Tua graça, de pedir o amor do Senhor aos nossos corações, amor por Ti, amor pelo sangue, que nós possamos valorizar o preço de nossa salvação. Ai, aleluia, aleluia. Meu Pai, age, Senhor, age na vida do Teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Dá-nos santidade, dá-nos santidade, dá-nos santidade, dá santidade para o Teu povo, dá santidade para o Teu povo. Dá santidade para o Teu povo. Orai gabarachara bahalabachai. Santifica a Tua igreja. Santifica a Tua igreja. Santifica a Tua igreja. Santifica. Clama, irmão, clama. Diga: Senhor, santifica-me. Clama, grita, fala em voz alta. Diga: Senhor, santifica-nos. Shari bagane mari fala reshara bahala garashai. Rekai refere herigori vele shegala rabahekara taravashai.
Sharebehai Gareberola Raihele Share Glarehai. Rebegre Frei Share Lari Behaus do Glorist. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Estamos aqui agora para lembrar o valor deste sangue e deste corpo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vidas santas na presença de Deus, em todo o procedimento. Busque a graça de Deus. Para isso que tem oração, para isso que tem jejum, para isso que tem vigília. É para isso. Glória. The mighty pay for Lord Sheriff Lasta La Shari Vicaria Story. Vou pedir que o evangelista Edson, juntamente com o pastor Resplandes, estejam servindo ou dirigindo este ato. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar agora orando pelo vinho e orando pelo pão. Pastor Edson vai estar orando pelo vinho, Pastor Eliseu vai estar orando pelo pão, neste ato tão especial para a nossa igreja. Senhor meu Deus, oramos agora, Pai, por este pão que será partido aqui, Senhor. Assim como o Senhor também foi partido ali na cruz do Calvário, a sua carne, Senhor, foi partida ali através dos cravos, das batidas do martelo, Senhor, da coroa de espinhos, da lança, Senhor. E agora este pão, Senhor, vai ser partido também, nós vamos comer, vamos se alimentar. Ó Deus, cumprindo a Tua palavra, aonde nós receberemos vida, receberemos força e receberemos o perdão dos nossos pecados, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa agora cada um de nós, abençoa este pão, abençoa o povo, Senhor, que vai estar participando dessa noite, no nome de Jesus. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, está em minhas mãos agora este suco que o Senhor Jesus tomou e disse: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Pai eterno, nós fazemos isto em memória do sacrifício de Cristo no Calvário. Oh Deus, em nome de Jesus eu oro pela Tua igreja, por todos que irão participar do Teu corpo e do Teu cálice, que nós sejamos fortalecidos na fé, que nós sejamos renovados no Espírito e que a Tua presença continue superabundando com a graça em nossa vida e que o Teu nome continue sendo glorificado, Pai. Enquanto a Tua igreja estiver nesta terra, Senhor, nos fortalece, nos fortalece, nos fortalece, Senhor, até o dia que nós beberemos contigo novo no reino dos céus, em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Fiquemos em espírito de oração, clamando a Deus, examinando-nos a nós mesmos.
Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que